Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula eu irei abordar sobre a farmacologia do sistema endocannabinoide, falando sobre os diferentes tipos de canabinoides, alguns aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, e falar um pouco sobre as possibilidades terapêuticas dos canabinoides. Apesar da discussão sobre os canabinoides ser relativamente recente na sociedade moderna, o uso da cannabis como planta medicinal é comprovadamente muito antigo. Alguns estudos paleobotânicos indicam que a planta estava presente há ao menos 11.400 anos na Ásia Central. Essa imagem do slide foi uma bacia, né, que foi utilizada para alguma preparação à base de cannabis, e foi descoberto que havia biomarcadores de cannabis nesse material através de um ensaio de cromatografia. Assim como há 4.000 anos antes de Cristo, na China, se tem um registro num texto antigo da farmacopeia Shen Nung Pen Shaoxing, que é um documento que reconhece a utilidade da cannabis em mais de 100 doenças, incluindo dor e malária. E nessa farmacopeia também se tem os primeiros registros dos efeitos psicoativos da cannabis, onde diz que, se ela é consumida a longo prazo, ela permite que o indivíduo comunique-se com espíritos e relaxa o corpo. Os receptores canabinoides eles já foram encontrados em diversas espécies, desde moluscos até organismos mais complexos, como os mamíferos, sendo a hidra o organismo mais primitivo no qual já foi observada a presença de constituintes do sistema endocannabinoide. Podemos ver nesse quadro que, independente do país, a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. Atualmente, alguns países já regulamentaram o uso, então ela não é mais ilícita, mas podemos ver que desde 1993 até 2019, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é uma das drogas mais consumidas. Por ser uma droga muito consumida e que gera poucos efeitos deletérios em indivíduos adultos, além de ter um baixo risco de causar dependência, a maconha despertou interesse científico. Então, com os estudos que isolaram os canabinoides, como o THC, a partir da clonagem dos receptores canabinoides, da descoberta da síntese endógena de canabinoides, facilitaram a compreensão do sistema endocannabinoide num todo e abriram assim uma gama de possibilidades para o uso dos canabinoides. Bom, eu trouxe essa imagem mais a nível de curiosidade de como se originou a palavra maconha no Brasil. Ela é um anagrama da palavra cânhamo, que é utilizada, né, em vários países para se referir à maconha, mas maconha foi a forma como os escravos passaram a se referir a cannabis para poder falar sobre a planta sem serem repreendidos, pois apesar de não ter nenhuma lei vigente sobre a proibição da maconha na época, ela não era vista com bons olhos. Então, porque era a principal droga utilizada pelos escravos e assim criou-se todo um estigma que culminou na proibição da droga no Brasil. Bem, agora eu irei falar sobre os diferentes tipos de canabinoides, que eles podem ser divididos em três classes, que são os fitocannabinoides, os endocannabinoides e os canabinoides sintéticos. Os fitocannabinoides, eles não são encontrados exclusivamente nas linhagens de cannabis. Várias plantas possuem canabinoides, como a arruda, que recentemente um grupo do Rio Grande do Sul descobriu que a planta possui canabidiol, então de onde poderia ser extraído canabidiol para algum tratamento. O cravo da Índia e algumas pimentas, de onde pode-se obter, por exemplo, o beta-caroteno, que é um agonista dos receptores CB2, que inclusive é a molécula que eu estudo no meu doutorado. Mas apesar de serem encontrados em outras plantas, são as linhagens de cannabis que apresentam a maior quantidade de fitocannabinoides. São cerca de 120 moléculas da planta que interagem com o sistema endocannabinoide. Sendo os canabinoides mais conhecidos o tetraidrocannabinol, o canabidiol, o canabinol, o canabigerol e o canabicromeno, que já estão sendo estudados para tratamento de algumas patologias. Os canabinoides presentes nos tricomas frescos das flores de cannabis, eles são encontrados no seu estado ácido. Por exemplo, o ácido tetraidrocannabinólico, o THCA, e o ácido canabidiólico, CBDA, que para que possam se ligar aos seus receptores canabinoides, eles precisam ser descarboxilados. E esse processo ocorre com a exposição da molécula ao calor ou pelo metabolismo do envelhecimento da planta.
Por isso, as duas principais formas de consumo da planta são através da inalação ou da extração por cozimento em óleos e manteigas, onde também se tem o benefício de que os canabinoides são altamente lipofílicos, facilitando a extração em óleos. E a última biotransformação da molécula é uma forma mais hidrofílica, que a gente pode ver nessa última imagem do quadro, do slide, que é esse 11,9-carboxidelta-9-tetrahidrocannabinol, que é a forma, então, que vai ser excretada do THC. Sobre as vias de administração, quando inalado, o THC apresenta um pico de concentração plasmática cerca de 9 minutos após a inalação de um cigarro de maconha, como a gente pode ver aqui no gráfico. Porém, esse é um fator bastante variável entre os indivíduos, pela dinâmica do ato de fumar, o tempo de exposição da fumaça nos pulmões, que pode modificar a distribuição dos canabinoides. Sendo assim, considera-se que a disponibilidade do THC inalado pode variar de 2 a 56%. Além de que na forma fumada também se tem a interação entre os canabinoides, que eu vou falar um pouco mais adiante. Sobre a administração oral de THC em óleo, o pico de concentração plasmática ocorre de 4 a 6 horas após a ingestão. Considera-se que é uma via de administração que apresenta uma biodisponibilidade baixa, de 4 a 20%. Já no uso tópico, pode ser realizado através do uso de pomadas ou adesivos de THC. Como o THC é uma molécula bastante hidrofóbica, o transporte da molécula pelas camadas aquosas da pele pode limitar a difusão das moléculas de THC. Em um estudo com adesivo de delta-8-THC, que é um isômero do delta-9-THC, então tem o mesmo efeito, foi observado que a concentração plasmática média no estado estacionário, então que foi de 4,4 nanogramas por ml, esse estado estacionário é quando os níveis plasmáticos se mantêm constantes, o delta-8-THC atingiu 4,4 nanogramas por ml em 1,4 horas e foi mantido na circulação sanguínea por pelo menos 48 horas, demonstrando então ter uma liberação lenta. A administração intravenosa de THC ela se mostrou inviável, apesar de atingir rapidamente altos níveis no plasma. Em 10 minutos após a dose de 2,5 mg de THC, gerou uma concentração plasmática de cerca de 82 nanogramas por ml e a dose de 5 mg de 119 nanogramas por ml, bem acima dos 4,4 nanogramas por ml da via tópica. Porém, essa alta e rápida concentração plasmática do THC resultou em muitos efeitos adversos, como psicoses, vômitos e mal-estar, e apesar de se poder ajustar a dose, é uma via de administração que é pouco usada para a administração, né, de THC. O metabolismo dos fitocannabinoides ele é predominantemente hepático, realizado por enzimas do complexo citocromo P450, e as formas mais hidrofílicas, então, dos metabólitos são eliminadas principalmente pela via biliar, através das fezes, então cerca de 65% é eliminado pelas fezes e o restante é eliminado na urina. Eu apresentei mais uns exemplos de farmacocinética do THC, porém, se fosse avaliar cada canabinoide em particular, haveria algumas variações por conta das diferenças de cada molécula. Foi mais para ter uma ideia da farmacocinética de um canabinoide, de um fitocannabinoide. Um ponto importante do uso dos fitocannabinoides é que quando eles são administrados através do extrato total da planta ou a inalação da planta, independente da via de administração, ocorre o chamado entourage effect, que é traduzido como efeito comitiva, que ele se refere ao fato de que os diferentes canabinoides das plantas de cannabis interagem entre si de modo sinérgico, gerando um efeito farmacológico mais complexo, e muitos pesquisadores defendem que esse sinergismo de todos os componentes da planta também potencializam os efeitos terapêuticos. Bom, então falando sobre os endocannabinoides, atualmente já se conhecem vários endocannabinoides, mas os dois mais conhecidos são a anandamida e o 2-aracnoilglicerol. A anandamida tem maior afinidade pelos receptores CB1, onde é agonista total, e é agonista parcial de CB2. Já o aracnoilglicerol é um agonista total de CB1 e CB2.
Os endocannabinoides eles são sintetizados a partir de lipídios celulares e sob demanda. Não são armazenados em vesículas como outros neurotransmissores. O 2-araquidonoilglicerol, por exemplo, ele é sintetizado a partir de um glicerofosfolipídio, que é transformado em 2-araquidonoilglicerol pela enzima tiacilglicerol lipase, a DAGL, como a gente pode ver mais à esquerda na primeira estrelinha, e é degradado pela enzima MAGL, que é a monoacilglicerol lipase, que a gente pode ver na parte do neurônio pré-sináptico. E já a anandamida é degradada pela amida hidrolase de ácidos graxos, que é a FA, que a gente pode ver na terceira estrelinha do neurônio pós-sináptico. E os produtos de degradação, né, desses canabinoides, dos endocannabinoides, eles podem ser reutilizados na síntese de novos canabinoides, como o ácido araquidônico é utilizado para a síntese da anandamida. Os canabinoides sintéticos, eles são moléculas que são análogas aos fitocannabinoides. Um exemplo de um canabinoide sintético que tem uso clínico é a nabilona, que é um análogo do THC, agonista de receptores CB1, que é utilizado para tratar náusea e vômitos em pacientes em quimioterapia. Existe uma variedade de canabinoides sintéticos, tanto agonistas CB1 quanto CB2, porém o uso é bastante restrito à pesquisa. Porém, um dos maiores problemas encontrados com a descoberta dos canabinoides sintéticos foi o uso dessas formulações para a produção de drogas para uso recreativo, conhecidas como Spice ou K2, maconha sintética. Essas formulações são adicionadas a um material vegetal que pode ser queimado para uso inalado para se assemelhar assim à experiência do uso da planta de cannabis. Porém, essas formulações são bastante tóxicas e, inclusive, já tem relatos de mortes causadas pelo uso dessa droga. Bem, agora eu vou abordar um pouco sobre a farmacodinâmica dos canabinoides. Os dois principais receptores do sistema endocannabinoide são os receptores CB1 e CB2. Ambos são receptores acoplados à proteína G. Quando uma molécula como o beta-carotenoidino se liga ao receptor CB2, vai gerar uma atividade inibitória das proteínas GI, que inibem a adenilato ciclase, ativando assim a cascata da proteína MAP quinase e promove a expressão gênica para a resposta esperada, como a síntese de moléculas anti-inflamatórias. Então a gente pode ver nesse esqueminha de ativação do CB2 acontecendo essa cascata de segundos mensageiros. Já quando o THC se liga ao receptor CB1, ele inibe a adenilato ciclase, que leva a um déficit na conversão de ATP em AMP cíclico, diminuindo a ação da quinase a pKa, como a gente pode ver nesse esqueminha. Isso vai resultar na redução da fosforilação de canais de potássio, gerando a saída desses íons de potássio das células pré-sinápticas. Também ocorre a inibição dos canais de cálcio sensíveis à voltagem, que leva à hiperpolarização neuronal, ocasionando a diminuição da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, atuando assim como uma espécie de um freio neuronal para gerar um equilíbrio quando se tem hiperfunção de neurônios. Então, sobre a distribuição dos receptores canabinoides, a gente pode observar que os receptores CB1 eles são expressos principalmente no sistema nervoso central, sendo o principal grupo de receptores acoplados à proteína G expressos no cérebro, mas também é expresso em alguns órgãos periféricos, como pulmões, coração, sistema vascular, músculo, trato gastrointestinal e órgãos reprodutores. Já os receptores CB2, eles são expressos principalmente em tecidos linfóides, como o baço e timo, mas também na pele e nos ossos, e até mesmo no sistema nervoso central, onde são expressos na microglia, nos astrócitos, e existem evidências de expressão neuronal de CB2. A nível do sistema nervoso central, os receptores CB1 atuam de forma diferente da maior parte dos receptores. Eles executam a chamada neurotransmissão retrógrada. Podemos observar na figura que ocorre a síntese de 2-araquidonoilglicerol no neurônio pós-sináptico, que é liberado na fenda sináptica para se ligar no receptor CB1 pré-sináptico. Diferente de outros neurotransmissores, como por exemplo o glutamato,
onde esses neurotransmissores são liberados do neurônio pré-sináptico para agir então no neurônio pós-sináptico. Então, essa é uma das particularidades dos receptores CB1, né, a nível de sistema nervoso central. Então, agora falando um pouco sobre as aplicações terapêuticas, eu irei apresentar alguns canabinoides de diferentes origem e mecanismos de ação e com diferentes propostas terapêuticas. Os dados desse artigo são de 2018, então algumas coisas podem ter mudado nesses estudos. Inicialmente, essa tabela apresenta o uso de moduladores sintéticos de CB1 e CB2. Nós podemos observar, por exemplo, que a nabilona, que já foi estudada anteriormente, ela já foi estudada para ser usada na redução de efeitos colaterais da quimioterapia, como as náuseas e vômito, e já é comercializado em alguns países. Já o rimonabant, ele foi um fármaco que foi utilizado inicialmente para perda de peso, visto que os agonistas CB1 aumentam o apetite, então o uso de um antagonista poderia inibir a fome. Ele chegou a ser comercializado, porém ele foi retirado de circulação por causar depressão e ideação suicida, confirmando então de forma indireta que os receptores CB1 são fundamentais para o equilíbrio neuronal e para a saúde cerebral. Então, o fármaco denominado GW842166, que é um agonista CB2, ele foi testado para o tratamento da dor, mas sem sucesso clínico. Outro agonista CB2, o S777469, está em teste para o tratamento da dermatite atópica, que é uma doença inflamatória da pele, onde então o uso de um agonista CB2 poderia atuar reduzindo a inflamação. Bem, não somente agonistas e antagonistas de CB1 e CB2 podem ser utilizados farmacologicamente para modular o sistema endocannabinoide, mas também os moduladores das enzimas de degradação dos canabinoides. Temos aqui, por exemplo, esse fármaco PF044, que ele age como inibidor da enzima FA, que vai gerar então um aumento da concentração da anandamida na fenda sináptica. Porém, o tratamento não apresentou uma melhora clínica. Também foi testado esse fármaco ABX1431, que ele é um inibidor da enzima MAGL, então participa da degradação 2-aractoaminoglicerol. Então, inibindo essa enzima vai ter um aumento da concentração do 2-aractoaminoglicerol na fenda sináptica, e ele ainda está em fase de teste para uma série de doenças que causam dano neuronal. Já os fitocannabinoides têm várias formulações comercializadas, como o dronabinol e o marinol, que são compostos por THC obtido da planta. Esse fármaco foi aprovado para o tratamento de efeitos colaterais da quimioterapia e para melhorar a qualidade de vida de pacientes com AIDS. Uma formulação contendo THC e CBD, que é o chamado Sativex, atualmente é comercializada no Brasil com o nome de Mevatil, foi aprovado para uso em pacientes com esclerose múltipla, para o tratamento de glioblastoma, então, que é um tumor do sistema nervoso central, e para a dor do câncer. Um outro fármaco que é muito utilizado, à base de canabidiol da planta, é o Epidiolex, que ele é usado principalmente em crianças com epilepsia refratária, que não responde a nenhum outro tratamento, e para outras doenças que causem convulsões. E sendo extremamente eficaz, ele reduz drasticamente o número de episódios convulsivos, né, nos pacientes que fazem o uso. Os fitocannabinoides eles também vêm sendo utilizados para animais, então uso veterinário. Porém, o uso em animais deve ser feito com bastante conhecimento de como a espécie responde aos canabinoides. Por exemplo, os cães eles são muito sensíveis ao THC, então necessita que a dose seja bem ajustada para cada animal. E as aplicações em animais são principalmente buscando os efeitos analgésicos e anticonvulsivantes, semelhante, né, à terapia em humanos. E em animais já se tem relatos, por exemplo, de um cão paraplégico que recuperou o movimento dos membros após alguns meses utilizando um óleo total de cannabis, demonstrando que, assim como em humanos, a farmacologia canabinoide é bastante promissora para uso veterinário. Então, vendo essas aplicações terapêuticas de diferentes tipos de canabinoides, agora eu vou comentar brevemente do que nós temos disponível hoje no Brasil envolvendo o uso de canabinoides. A resolução mais recente sobre a prescrição, dispensação e monitoramento de produtos da cannabis para fins medicinais é do ano de 2019.
Então, aqui, nesse ponto, o que é relevante é que é permitida a prescrição e comercialização de canabidiol de origem natural. Eles também citam o uso de produtos de cannabis contendo fitocannabinoides sem especificar quais, assim como o uso de THC de origem natural. Porém, essa resolução também pontua que as formulações elas não devem ultrapassar 0,2% de THC, devem ser predominantemente compostas por CBD, canabidiol, e as formulações, pessoas que necessitem de formulações com mais de 0,2% de THC, elas podem ser prescritas e comercializadas, desde que sejam destinados a pacientes que não obtiveram melhora clínica com nenhum outro tratamento. Então, ainda assim, o tratamento com THC ele acaba sendo um pouco limitado. Né? Além da importação e da compra do Mevatil, que pode ser obtido em farmácias, existem algumas associações como a Abrace, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, e a APEP, que é uma associação de apoio à pesquisa e a pacientes de cannabis medicinal, que já obtiveram liberação judicial para o plantio de cannabis e extração dos canabinoides diretamente da planta. E existem também alguns casos de famílias que obtiveram salvo-conduto para fazer o plantio e extração do óleo de cannabis na própria casa. Bem, então, para finalizar essa aula, eu indico o documentário Ilegal, que ele aborda o uso da maconha para fins medicinais, com histórias de pessoas que lutam contra todo o preconceito e a burocracia para usar legalmente esses remédios à base de cannabis, que ajudam a aliviar dores crônicas e crises epilépticas. Obrigado por assistirem, pessoal. Até mais.